There are 7 nerve centers, there are 7 chakras that rise from the base of the spine to the top, which are the 7 levels which a person walks in order to find that which is the pineal or enlightenment. It's all part of the Bible. It's all part of the ancient wisdom which is covered up in numbers. Look at the number 9. The number 9 means human consciousness. You can solve some riddles. You can solve the identity of the beast. The identity of the beast is you and me. It is your lower mind. It is that part of you that threatens you, that part of you that convinces you you're not going to make it past tomorrow, that part of you that says, well, everything's okay now, but what are you going to do if, and what are you going to say when you meet so-and-so next week, and all of the stuff that keeps you rattling and shaking and all of those things within you going nuts. That's the beast. That's hell. O que você faria se descobrisse que os segredos mais profundos de sua existência foram intencionalmente escondidos de você? E se o livro do Apocalipse, tão temido e mal compreendido, fosse na verdade um mapa codificado do poder adormecido dentro do seu próprio corpo? Por séculos, elites religiosas mantiveram esse conhecimento fora de alcance, distorcendo verdades sagradas para manter o controle sobre a sociedade e distanciá-lo de sua verdadeira essência. Mas agora, esses segredos estão ressurgindo, prontos para desafiar tudo o que você pensa que sabe sobre espiritualidade e propósito. Imagine por um momento que as 2 testemunhas no Apocalipse não são figuras distantes de uma cena apocalíptica, mas partes fundamentais do seu ser, as glândulas pineal e pituitária, e que todo o simbolismo de batalhas e destruição representa sua luta interna por harmonia e ascensão espiritual. O que aconteceria se você pudesse acessar esse conhecimento e transformar sua percepção da vida? À medida que a ciência moderna começa a desvendar os mistérios da consciência, a verdade oculta nas escrituras antigas está reemergendo, trazendo consigo a promessa de transformação pessoal e social sem precedentes. Você está preparado para olhar além das interpretações superficiais e descobrir o que realmente foi mantido em segredo de você por séculos? A humanidade tem buscado entender o desconhecido, explorar os mistérios da existência e encontrar um propósito maior. Desde os rituais antigos das civilizações egípcias até as práticas sagradas dos templos orientais, uma crença comum permeava todas as culturas. Dentro de cada ser humano existe um poder latente, uma centelha divina esperando para ser despertada. Contudo, esse conhecimento foi apagado, distorcido e, em muitos casos, deliberadamente mantido em segredo por elites religiosas. Entre aqueles que buscam recuperar essas verdades está William Donahue, um respeitado estudioso da espiritualidade, que dedicou sua vida a interpretar os textos cristãos antigos por uma nova perspectiva, revelando significados esquecidos ou deliberadamente ocultos. Donahue é conhecido por explorar a Bíblia através de uma visão simbólica e mística, sugerindo que por trás das palavras existem ensinamentos profundos sobre a mente e a espiritualidade. A Bíblia, especialmente o livro do Apocalipse, é um exemplo notável de como os significados originais podem ter sido distorcidos. Para a maioria, o Apocalipse representa uma visão de destruição iminente e punição divina. Contudo, Donahue argumenta que essa interpretação é apenas parte da história. Segundo ele, o livro, quando lido com atenção aos seus símbolos, é um guia codificado para a elevação da consciência. As 2 testemunhas mencionadas não são entidades distantes de um conto de horror, mas representações das glândulas pineal e pituitária, centros de comando espiritual que permitem a expansão da mente e a percepção de realidades superiores. O que isso significa para você? As batalhas e conflitos descritos no Apocalipse não são sobre uma guerra externa, mas sobre a luta interna que ocorre dentro de cada um de nós. Essa é a batalha entre o ego, a mente carnal que busca controle e poder, e o espírito que anseia por paz, compreensão e transcendência. As imagens de destruição e renascimento são metáforas que refletem a jornada pessoal que cada ser humano empreende em busca de iluminação e equilíbrio. Mas por que essas interpretações foram suprimidas?
Donahoe sugere que elites religiosas mantiveram esse conhecimento nas sombras porque ele poderia empoderar os indivíduos, libertando-os da necessidade de mediação institucional. A mensagem central de muitas dessas escrituras, segundo ele, é a descoberta de um poder interior que pode ser acessado através do autoconhecimento e da meditação, prática que ativa a glândula pineal, o chamado portal para o reino espiritual. A ciência moderna está começando a explorar esse conceito, descobrindo que essa pequena glândula desempenha um papel essencial na percepção e nos estados alterados de consciência. Essa convergência entre ciência e espiritualidade abre portas para uma nova forma de ver o mundo e a si mesmo. A busca para entender as Escrituras já não é apenas uma questão de fé cega, mas uma jornada prática onde cada símbolo se torna uma chave para desbloquear o potencial humano. Se o Apocalipse, como sugere Donahoe, representa a batalha interna pela consciência, então o que mais pode estar oculto nas entrelinhas desses textos antigos? E o que pode acontecer quando essas verdades suprimidas são trazidas à luz, permitindo que você acesse um nível de compreensão que transcende o material e o óbvio? A chave para entender os significados ocultos da Bíblia está na arte de decifrar o que foi deixado nas entrelinhas, além do que é evidente à primeira vista. O livro do Apocalipse é talvez o exemplo mais rico dessa prática. Com sua abordagem única, William Donahoe nos convida a olhar além do texto literal e explorar as camadas de simbolismo que falam diretamente à mente e à alma. Segundo Donahoe, as duas testemunhas mencionadas não são profetas distantes prevendo desastres, mas partes essenciais de nosso próprio corpo, as glândulas pineal e pituitária. Esses são os centros de comando espiritual, os portais pelos quais os seres humanos podem acessar realidades superiores e expandir sua consciência. Mas por que então essas interpretações mais profundas foram marginalizadas? A resposta reside em como a religião se consolidou como uma ferramenta de poder e controle. As elites religiosas rapidamente entenderam que manter uma interpretação literal das Escrituras era uma forma eficaz de assegurar que as massas permanecessem sob uma narrativa de medo e submissão. A ideia de que os seres humanos poderiam acessar o divino por conta própria, sem a intercessão de uma autoridade externa, representava uma ameaça à estrutura estabelecida. No entanto, essas verdades nunca desapareceram completamente. Nos passagens enigmáticas do Apocalipse, como a batalha entre o bem e o mal, Donahoe vê não um confronto externo, mas a eterna luta interna entre o ego e a alma. O ego, alimentado por desejos e medo, tenta manter o controle, enquanto a alma busca a luz, a paz e a transcendência. As imagens vívidas de destruição e renascimento são metáforas para o processo de morte espiritual e renascimento que ocorre quando a mente humana é confrontada com a verdade sobre si mesma. Essa visão desafiadora e rica em simbolismo nos leva a refletir: o que mais pode estar escondido em textos tão amplamente debatidos e, ainda assim, tão pouco compreendidos? A ciência moderna, com seus avanços no estudo da consciência e da neurociência, começa a dar credibilidade ao que esses textos antigos sugeriram por milênios. A glândula pineal, muitas vezes chamada de terceiro olho, é agora reconhecida como uma estrutura que regula ciclos de sono e vigília, mas também está associada a estados alterados de percepção. Seria coincidência que os antigos atribuíssem a ela a capacidade de conectar os seres humanos ao divino? Donahoe acredita que, ao reavaliar esses símbolos e entender a batalha entre ego e espírito descrita no Apocalipse, cada indivíduo pode iniciar uma jornada de autodescoberta e elevação. E ao se aprofundar nessa busca, você percebe que a verdadeira batalha nunca esteve fora de você, mas dentro. Isso nos leva à exploração da numerologia e dos significados ocultos que os números carregam nas Escrituras. Uma chave que promete abrir ainda mais portas para a compreensão. Quando se fala em numerologia bíblica, muitos a consideram um mero detalhe místico,
algo irrelevante em meio às grandes histórias da Bíblia. Mas, para estudiosos como William Donahue, os números são códigos que revelam verdades profundas e ocultas sobre a mente e a espiritualidade. O número 3, por exemplo, é frequentemente associado à ressurreição e a novos começos. Jesus ressuscitou após 3 dias, e Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe. Mas esses não são apenas eventos históricos ou milagres isolados. Representam a ideia de renascimento, de transcender as limitações da mente e do corpo para um estado superior de ser. Outro número que se destaca é o 7, conhecido como o número da intervenção divina. Ele simboliza o momento em que forças superiores intervêm para mudar o curso da vida. As 7 voltas ao redor de Jericó, que culminaram na queda de suas muralhas, não são apenas uma história de vitória militar. Refletem o ciclo de desafios e intervenções que ocorrem na jornada espiritual de cada pessoa, quando a mente está prestes a sucumbir às pressões do ego. É então que uma força maior, representada pelo número 7, intervém e transforma a situação. No entanto, é o número 9 que mais intriga Donahue e outros estudiosos espirituais. Ele é visto como o número da consciência humana, uma chave para entender a batalha interna descrita nas Escrituras. A soma dos dias e períodos mencionados no Apocalipse, como os 42 meses e os 1260 dias, sempre leva ao número 9. O que isso significa? Segundo Donahue, o número 9 representa o estado de consciência necessário para entender a natureza de nossa batalha interna. Ele simboliza o ciclo de aprendizado e introspecção que todos enfrentam na jornada espiritual. E o temido número, amplamente conhecido como o símbolo da besta, ele foi usado para instilar medo e reforçar uma interpretação de condenação eterna. No entanto, Donahue oferece uma perspectiva diferente. 666 não é um número a ser temido, mas um reflexo da mente carnal e do ego humano. Ele é a manifestação de nossas partes mais sombrias, aquelas que alimentam o medo, a dúvida e o conflito. O verdadeiro desafio não é temer o número, mas reconhecê-lo como uma parte de si mesmo que precisa ser compreendida e superada. Somente então se pode ascender a um estado superior de consciência, representado pelo número 9, onde a verdadeira paz interior é encontrada. Esses números, quando vistos sob a luz do simbolismo, deixam de ser meras figuras em histórias antigas e se tornam ferramentas poderosas para o autoconhecimento. Eles convidam você a olhar para dentro, a questionar o que está em jogo em sua própria jornada e a considerar que as Escrituras escondem em cada detalhe um guia para a transcendência pessoal. Ao nos aprofundarmos mais, surge a pergunta: como essas mensagens se conectam à luta entre o ego e a consciência superior que o Apocalipse descreve em suas metáforas mais desafiadoras? No coração do Apocalipse e nas interpretações propostas por estudiosos como William Donahue, está a batalha constante entre a mente carnal, dominada pelo ego, e a consciência superior, que representa a verdadeira essência espiritual. Quando as pessoas pensam nesse número, muitas vezes imaginam uma entidade externa, uma ameaça demoníaca. No entanto, segundo Donahue, essa interpretação apenas arranha a superfície do que isso realmente significa. O número 666 é um espelho, uma representação da mente inferior, aquela parte de nós consumida por medo, dúvida e desejo. É a besta que todos carregam, a voz que sussurra limitações e questiona se é possível transcender a própria natureza. Por outro lado, o número 144.000, mencionado no Apocalipse, comumente associado a um grupo seleto dos salvos, simboliza algo mais profundo. Donahue explica que, em vez de representar um número literal de escolhidos, este número é um código apontando para aqueles que alcançaram a consciência superior, o estado espiritual elevado que se opõe ao domínio do ego. A soma dos dígitos iniciais desse número resulta em 9, o número da consciência.
Isso reforça a ideia de que a salvação descrita nas Escrituras não é uma promessa distante, mas uma experiência interna, acessível a qualquer um que busque elevar-se acima de suas próprias limitações mentais. Essa luta interna entre ego e consciência está no cerne da mensagem do Apocalipse. As visões de destruição e renascimento não são profecias de um fim catastrófico, mas uma metáfora para o processo de transformação pessoal. O ego, com suas camadas de proteção e medo, precisa morrer para que a consciência superior possa florescer. Essa morte simbólica não é fácil. É acompanhada por resistências internas, pensamentos que tentam convencer você de que a mudança é impossível, de que a zona de conforto é mais segura. Mas assim como o Apocalipse narra a vitória final do bem sobre o mal, a batalha interna também pode ser vencida. O caminho para essa vitória, segundo Donahu, envolve práticas que vão além da simples leitura das Escrituras. A meditação é uma dessas práticas, uma forma de silenciar a mente e permitir que a voz da consciência superior se manifeste. Durante a meditação, o ego tenta se impor, trazendo preocupações diárias, ansiedades e distrações. Mas é precisamente nesse momento que a batalha acontece. O esforço para silenciar esse ruído interno é o que permite que a luz da consciência se expanda. E aqui entra a ciência moderna, apoiando essas práticas antigas ao mostrar que a meditação altera os padrões cerebrais, promovendo estados de calma e percepção profunda. O que acontece quando você vence essa batalha interna? A resposta não está em uma promessa de um paraíso distante, mas em uma transformação pessoal que se reflete na maneira como você vive e interage com o mundo ao seu redor. É o retorno a um estado de consciência pura, o céu que sempre esteve dentro de você, esperando para ser redescoberto. Essa jornada nos leva a um ponto crucial. Como essas práticas, como a meditação e a compreensão dos símbolos, podem abrir as portas para a ativação dos centros espirituais do corpo, preparando você para a ascensão espiritual. Chegamos ao ponto em que metáforas, números e símbolos convergem para revelar uma verdade profunda. A chave para a transformação espiritual está dentro de você. William Donahu, em suas interpretações, sugere que o verdadeiro significado do Apocalipse não é a destruição do mundo externo, mas a destruição do mundo interno dominado pelo ego. É a quebra das barreiras mentais que separam os humanos de sua essência divina. Nesse processo, a meditação emerge como uma prática poderosa, uma ferramenta para silenciar a mente carnal e permitir que a consciência superior se manifeste. Mas o que realmente acontece quando você pratica essa entrega do ego? A meditação não é apenas uma pausa, mas um ato de rendição. Quando você fecha os olhos e silencia os pensamentos que constantemente clamam por sua atenção, a glândula pineal, mencionada por Donahu como um dos centros espirituais do corpo, começa a desempenhar seu papel. Esse órgão, muitas vezes negligenciado ou mal compreendido, é descrito nos textos antigos como o terceiro olho, um portal para o divino. A ciência moderna fez descobertas que reforçam essa sabedoria antiga, mostrando que a glândula pineal produz substâncias como a melatonina, que regula os ciclos de sono, e possivelmente outras que afetam a percepção e a consciência. Donahu destaca que, durante a meditação profunda, a ativação da glândula pineal pode criar um estado de percepção expandida. Nesse estado, você não está apenas consciente do mundo ao seu redor, mas conectado a algo maior, uma inteligência universal que transcende o tempo e o espaço. A Bíblia, com sua riqueza de simbolismo, alude a isso em passagens que mencionam a luz interior, ou o olho que tudo vê. Mas por que essas verdades foram escondidas, veladas por camadas de interpretações que reforçam o medo e o controle? A resposta, segundo Donahu, reside no entendimento de que um ser humano desperto, consciente de seu poder interior, é impossível de ser controlado. Ao longo dos séculos,
As instituições religiosas se concentraram em leituras literais e doutrinas que promovem a dependência. Elas omitiram o potencial transformador da meditação, da introspecção e do autoconhecimento, práticas que podem libertar a mente do domínio do ego e abrir espaço para a consciência superior. Quando você pratica a meditação, oferece à mente carnal um dízimo espiritual, permitindo que a mente intuitiva, conectada ao divino, tome o controle. Essa é a verdadeira prática do dízimo segundo as tradições antigas, muito além das doações materiais. Mas como isso se reflete na vida cotidiana? Imagine um momento em que você está sobrecarregado de preocupações e ansiedades. O ego sussurra que o pior ainda está por vir e que você não é capaz de superar os desafios. Nesse momento, praticar a meditação e direcionar sua energia para a glândula pineal é um ato de resiliência e coragem. É uma maneira de desafiar as mentiras que a mente carnal conta e abrir espaço para a verdade da consciência superior. Os antigos sabiam que, ao ativar esse centro espiritual, os seres humanos não apenas se libertavam das amarras do medo, mas também começavam a moldar conscientemente sua realidade. A ciência, em seus estudos mais recentes, começa a endossar essas práticas. Pesquisas em neurociência mostram que a meditação regular pode modificar padrões cerebrais, promovendo calma, foco e empatia. Mas mais do que isso, ela abre o caminho para experiências de consciência expandida, algo que os místicos antigos já descreviam como um encontro com o divino. Quando Jesus, no texto bíblico, diz: "Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso", ele estava se referindo a essa prática de ativar o olho espiritual e permitir que a luz da consciência superior permeie cada aspecto da vida. O que você experimenta quando atinge esse estado? Uma nova maneira de ver o mundo, não dividido entre medo e esperança, mas como um todo harmonioso, onde mente, corpo e espírito trabalham em conjunto. A partir desse ponto, você percebe que as imagens de catástrofes e renascimentos no Apocalipse não são previsões de um fim, mas convites para renascer na vida, na consciência e no propósito. E se a verdadeira transformação do mundo começa com a transformação interna de cada indivíduo, esse é o mistério que ainda ecoa nas entrelinhas das escrituras antigas e que, quando compreendido, leva à pergunta final: como continuar essa jornada e usar essa conexão com a consciência superior para moldar não apenas sua vida, mas também o mundo ao seu redor? Ao longo dessa jornada nas profundezas dos símbolos e mensagens ocultas nas Escrituras, fica claro que a verdadeira transformação começa dentro de cada um de nós. William Donohue e outros estudiosos espirituais nos lembram que a chave para acessar o divino não reside em dogmas externos ou na interpretação literal das palavras, mas na habilidade de entender e ativar os centros espirituais do corpo. A prática da meditação e o entendimento da glândula pineal como um portal para a consciência superior são apenas o início dessa exploração. Algo que está aquém do verdadeiro significado superior. É como se cada símbolo, cada número, fosse um sussurro do universo, convidando-o a olhar para dentro e encontrar respostas que nenhuma instituição poderia oferecer. Mas o que fazer com esse entendimento? Essa é a verdadeira questão. Quando você começa a ver que a batalha do Apocalipse é sua própria luta interna entre ego e consciência, percebe que está em uma jornada interminável, onde cada estágio revela um novo nível de compreensão. O dízimo espiritual, o ato de dar espaço para que a mente divina floresça, não é um ato único, mas uma prática contínua. É um lembrete de que a espiritualidade não é um destino, mas um processo de renascimento constante. A ciência, com sua investigação crescente sobre os efeitos da meditação e a função da glândula pineal, confirma que essa busca não é apenas filosófica, mas real e tangível. Estudos mostram que práticas meditativas regulares podem alterar o cérebro, aumentando a empatia, o foco e a resiliência.
O que antes era visto apenas como parte do misticismo, agora é sustentado pela descoberta científica. Essa é a ponte que une o conhecimento antigo e a ciência moderna, oferecendo a você a chance de integrar esses ensinamentos à sua vida diária. Imagine viver em um estado de consciência plena, onde o medo do futuro e as ansiedades cotidianas perdem o poder de controlar suas ações. Esse é o convite que as escrituras antigas, com suas ricas e complexas metáforas, sempre estenderam à humanidade. Donahu afirma que, quando você começa a meditar e se conectar com a parte mais profunda de si mesmo, começa a ver a vida como ela realmente é, um campo de possibilidades infinitas, onde a mente é tanto a chave quanto a porta. E talvez neste ponto da jornada, você se pergunte onde começar. Como trazer essa prática e esse conhecimento para sua rotina de forma prática e consistente? A resposta está na simplicidade da meditação e na intenção de se conectar com a parte mais elevada de si mesmo. É nesse ponto que ferramentas apropriadas podem fazer toda a diferença. Práticas guiadas, sons que ressoam com a frequência do seu ser e técnicas para silenciar a mente podem transformar essa busca em uma experiência tangível e transformadora. Cada mudança começa com a compreensão do seu papel como co-criador, e a única maneira de se conectar com essa inteligência divina é através da meditação. É por isso que você pode ter acesso ao programa Mente Dimensional, transcendendo a um conjunto de ferramentas auditivas para ajudá-lo a acessar esse estado superior de consciência. Para saber mais e obter acesso imediato, clique no link na tela ou nos comentários. Imagine que, ao praticar meditação regularmente, você começa a perceber mudanças sutis, mas profundas, em sua vida. As preocupações que antes o dominavam começam a perder força. As ansiedades cotidianas, aquelas vozes que lhe dizem que o pior ainda está por vir, começam a se acalmar. Cada prática meditativa se torna um momento de entrega, de deixar que a consciência superior assuma o controle, oferecendo uma clareza que se traduz em decisões mais serenas e uma percepção mais ampla de si mesmo e do mundo. Quando você ativa os centros espirituais do corpo, especialmente a glândula pineal, algo extraordinário acontece. Não se trata apenas de uma sensação de paz momentânea, mas de uma expansão de percepção, de uma conexão com o que Donahu chama de inteligência universal, uma presença que transcende o tempo e o espaço e oferece insights profundos sobre seu propósito e sua existência. Esse processo não é fácil e certamente não é rápido. É uma jornada de transformação que exige coragem para enfrentar o ego, aquele lado de nós que resiste à mudança, que prefere a segurança da rotina e do conhecido. No entanto, ao persistir, você se aproxima cada vez mais do que as escrituras antigas chamavam de luz interior, um estado de consciência onde o medo e a dúvida são substituídos pela clareza e pela serenidade. Essa é a essência do que as antigas tradições espirituais ensinavam e que agora a ciência começa a validar. Os estudos mostram que a prática regular de meditação tem o poder de alterar padrões no cérebro, promovendo uma maior resiliência, foco e até mesmo empatia. Aquilo que antes era visto apenas como misticismo, agora encontra respaldo nas descobertas modernas, criando uma ponte entre o conhecimento antigo e a ciência contemporânea. Quando Jesus dizia que, se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso, ele fazia alusão a essa prática de iluminação interior. Esse olho bom é o terceiro olho, a glândula pineal, que ao ser ativada, ilumina cada aspecto de nossa vida, trazendo um estado de harmonia entre mente, corpo e espírito. Não se trata apenas de um novo modo de ver o mundo, mas de uma profunda transformação que reflete em como você se relaciona consigo mesmo e com os outros.